Excelentíssimo doutor Orlando Fatini Neto, digníssimo presidente do Tribunal do Júri, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes aqui trabalhando há tantos dias de forma tão dedicada. Senhoras e senhores, senhores jurados, chegamos ao clímax desses vários dias que estamos enfrentando e precisamos confrontar algumas versões, precisamos enfrentar alguns fatos e alguns factoides que foram criados ao longo de todo esse processo. Eu posso dizer, acompanhando o meu colega, o meu irmão de lutas e de vida, que eu também estou nesse processo desde o primeiro dia. Eu acompanhei todo o luto e acompanho todo o luto que paira e pairou e paira sobre Santa Maria, a nuvem negra que se abateu sobre as famílias, sobre a cidade, sobre todos nós que perdemos algumas das pessoas. Eu já falei em algumas das minhas manifestações que eu não pretendo ser entendido pelos pais. Eu sou alguém que defende aqueles que eles odeiam, e eu respeito isso. Agora, eu tenho certeza que pai algum vai poder dizer que eu tenha em algum momento, além dos limites do mandato que o meu cliente me outorgou, que eu os tenha desrespeitado. E o que eu vi aqui hoje, e não só hoje, como nesses vários dias, foi desrespeito, foi usar da dor para tentar uma condenação a qualquer preço. Eu vi comparação do promotor de justiça das vítimas com moscas. Eu vi comparação do assistente de acusação das vítimas com boi. Isso me dói como cidadão santamariense. E chegou ao ápice de eu ter visto o Ministério Público usar como a sua grande bala de prata um áudio do 190 em que a policial diz: senhora, liga para o 193. Esse áudio é um escândalo, doutor Davi. É um escândalo porque esse áudio é a metáfora deste processo. Esse áudio é a metáfora da ineficiência do serviço público, em que uma pessoa está num prédio em chamas e liga para o 190, e a policial diz: não, não é aqui, liga para o 193. Esse áudio é tudo o que nós estamos trabalhando nesses 9 anos. É isso que está se dizendo. Quando eu disse que o Ministério Público tinha que estar no banco dos réus, eu não disse que era o doutor Ricardo Loza que tinha que estar no banco dos réus, mas era a instituição que acobertou uma série de irregularidades para proteger os seus. Eu achei muito estranho, doutor Davi e doutora Lúcia, que quando o distinto, digno doutor Ricardo Loza esteve aqui, vossas excelências não abriram aquele programa e perguntaram para ele qual foi o caminho que ele percorreu quando ele esteve na Boate Kiss, porque ele não esteve na Boate Kiss, doutor. É exatamente, doutor Davi. Ele não esteve na Boate Kiss. O Ministério Público mandou um assessor na Boate Kiss. É essa a realidade. Secretário de É isso que está sendo dito aqui. Que é equiparado ao oficial de justiça. O Ministério Público exige, mas o Ministério Público não cumpre. Mas o doutor Ricardo Loza, quando disse aqui, ele disse o quê? Ele disse: eu confio no alvará. Eu confio no alvará. E quando o Ministério Público esteve aqui sustentando a sua acusação frágil, ele apontou, projetou no projetor na tela o Código de Defesa do Consumidor, falou em teoria da dissonância cognitiva. Mas eu digo também, doutor Davi, doutora Lúcia, que o direito alemão, o direito penal alemão tem o princípio da confiança. E o princípio da confiança diz que ninguém pode ser responsabilizado por acreditar em quem teria um dever de agir, em que eu posso depositar uma expectativa. Eu deposito a expectativa que a segurança do tribunal vai impedir que entre alguém armado aqui. E quando eu sou sócio investidor, eu acredito no sócio administrador. Eu acredito no alvará que está pregado na parede. Então, quando se diz que os poderes públicos tinham que estar aqui, o que está se dizendo é que se houver um alargamento da imputação da forma como está tendo, de presunções, e eu me desculpo pelo meu sócio, eu acho que está correto colocar o Código de Defesa do Consumidor, porque o que o Ministério Público está fazendo com o Mauro Hoffmann é uma responsabilidade objetiva. O Ministério Público foi coerente nisso, porque está denunciando o Mauro Hoffmann pelo contrato social, não está denunciando o Mauro Hoffmann por ação nem omissão alguma. Pela teoria do domínio do fato. Negativo, doutor. Sim. Negativo. Pela teoria do domínio do fato. Que o senhor conhece bem. Objetiva. Não cabe, tu sabe. Mas eu avanço e eu peço, Adriano, por favor, pode projetar. Eu vou começar desconstruindo as falas do Ministério Público nessa noite aqui. Doutor Pedro, na sua fala,
falou 15 minutos, e quando foi encerrar, fez um fecho, e o fecho dele foi, Elisandro botou espuma. Luciano e Marcelo botaram fogo. E o que ele disse do Mauro? Mauro era o proprietário. Mas o Mauro era o proprietário. O Mauro era o sócio. Mas o Mauro não botou espuma. O Mauro não autorizou que botasse espuma. O Ministério Público fez referência aqui ao depoimento do Érico, policial militar, uma pessoa honrada, como de fato é. E o que ele disse? Eu cheguei na boate, o Elisandro me disse, tá aqui a espuma, coloca a espuma e tá posto. O Mauro não teve participação alguma na espuma. E o Procurador-Geral de Justiça atual disse o quê? Disse que é espuma e fogo. É espuma e fogo. E a espuma está clara. O Elisandro diz que foi ele que botou a espuma. Pense comigo, não seria o mais razoável de tudo que o Elisandro tentasse empurrar a responsabilidade para alguém? Ele teve a hombridade que muitos não tiveram nesses 9 anos. E ele disse, espuma é comigo. Espuma é responsabilidade minha. Eu comprei espuma, eu mandei botar espuma, porque eu estava atormentado com a questão do ruído e eu precisava resolver. Pronto, está resolvido. Ministério Público, doutora Lúcia, disse, bom, ali eu achei que havia um pedido de absolvição. Eu confesso, eu achei que havia um pedido de absolvição do Ministério Público. Sempre acreditaram na sorte, sempre acreditaram que nada aconteceria. Esse é o conceito que eu dou para os meus alunos no 2º semestre. Conceito de culpa consciente. O conceito de dolo eventual é justamente o contrário. O conceito de dolo eventual é saber do risco e estar indiferente a ele. O Ministério Público, ele demonstra um nervosismo, uma perturbação que é sintomática. Aquele castelo de areia está desmoronando. Então, a fala do Ministério Público revela muito mais do que constam nesses milhares de documentos juntados. A doutora Lúcia foi além. Quando ela foi acusar o Marcelo, ela disse assim, chegou tão perto o artefato, que mesmo se fosse uma espuma anti-chamas, talvez teria tido o mesmo problema. Opa, então nós não temos nexo causal mais com a espuma. Porque o Pedroso, quando esteve aqui, ele disse, eu não indico espuma. E os senhores viram, o problema dele com a espuma não era o problema da espuma ser inflamável ou não inflamável. O problema do Pedroso com a espuma era que a espuma não se prestava para aquilo que se pretendia. O que se pretendia? Se pretendia isolamento acústico. E o Pedroso disse, a espuma é utilizada para conforto acústico. São duas coisas diferentes. Tanto que perguntado, mas naquele momento o senhor não se preocupava mais com a questão dela ser inflamável? Não, naquele momento não. Claro que depois de uma tragédia dessa monta, todo mundo demoniza a espuma. Santa Maria, nas semanas seguintes, era espuma por tudo que era canto. Claro, evidente. Pode passar, Adriano, por favor? Bom, e aí nós temos o alvará. Um alvará com data de 11 de agosto de 2011. O Mauro ingressa na sociedade em setembro de 2011. E aí ele se retira por um tempo, por quê? Porque tem um problema do TAC. Nós temos uma pendência, não vou botar dinheiro. Não vou botar dinheiro, não sei se essa boate vai poder funcionar. Para tudo. E aí volta em dezembro. Mostrei para os senhores, pela manhã, quando ele foi interrogado, eu projetei ali. Está muito claro. Ele assina lá na metade de dezembro, retroativo a setembro, justamente por conta disso. Segue, Adriano. Bom, aí eu avanço. Quanto tempo eu tenho, por favor? 16 minutos ainda pela frente, vamos lá. Bom, aí eu avanço mostrando para os senhores que o que o Ministério Público está tentando fazer é aquilo que no futebol se chama de condicionar arbitragem. O Ministério Público vem e joga uma pressão para cima dos senhores. Os senhores têm que decidir, porque esse caso é paradigmático, esse caso tem que ficar para sempre sendo lembrado. Eu vou mostrar para os senhores por que nós temos isso aqui, ó. Por que nós temos essa cancela? Essa cancela serve para separar o que está na opinião pública, o que está na imprensa, o que a população quer, do que se decide ali. Os anseios dali de fora, eles ficam aqui. Eles ficam da cancela para lá. Aqui, nós temos que trabalhar com isso aqui. E quando nós trabalhamos com isso aqui, é bem simples. Em direito penal, é ação ou omissão, é resultado, é nexo causal, é tipicidade,
é ilicitude ou é culpabilidade. Desculpa. Então, nós precisamos nos ater a isso aqui. Ah, mas a pena vai ser muito pequena. Ah, mas a pena vai ser muito grande. Provavelmente vão ficar até com uma substituição. Não é problema de ninguém, senão do doutor juiz de direito. Só dele o problema. Desculpem. Eu vou lembrar para os senhores, para alguns que eu vejo que são mais novos, talvez não saibam. Lá no início dos anos 90, foi assassinada uma atriz da Globo, Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, por um ator também que fazia um par romântico com ela na novela. Glória Pérez iniciou uma campanha nacional para mudar a lei dos crimes hediondos. Saiu recolhendo assinatura no Brasil inteiro. Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos não tinha homicídio qualificado. E ela conseguiu, angariou assinaturas e foi feita uma entrega no Congresso Nacional, uma iniciativa popular, e mudou a lei. Curiosamente, o assassino da filha dela foi uma das últimas pessoas que não foi punido pela nova lei. Por quê? Porque as leis não podem retroagir. Os fatos podem modificar legislações, mas nós não podemos corromper o direito penal para atender a interesses. Interesses da sociedade, interesses da opinião pública, interesses dos pais ou interesses do Ministério Público. Se a lei é limitada, se a lei dá penas que não são as penas estratosféricas que se sonha, isso é um problema legislativo. Nós temos no Brasil de hoje bastantes agentes jurídicos, promotores, juízes, que abandonam as suas becas e suas togas e viram deputados e senadores. Esse é o terreno de discutir se a lei tem problema ou não tem problema. Mas não é aqui. Nós não podemos corromper o direito penal para atender a esses interesses. Por quê? Porque se hoje são esses quatro, amanhã pode ser o senhor, pode ser a senhora, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós. Então nós precisamos nos limitar a isso. Eu fiz um levantamento e eu vou mostrar para os senhores alguns pontos. Tudo isso está no processo. Eu separei alguns casos. Excelência, eu quero ter a honra de apartar o doutor Bruno. Doutor Amadeu, o senhor não precisa pedir, o senhor aparte, o senhor Muito obrigado. entre atropelando. E eu lhe apartei pela honestidade que o senhor tem, e eu até agora não vi a defesa falar quantos extintores de incêndio funcionaram naquele dia, naquela noite. Quero que o senhor diga aí quantos. Doutor Amadeu, eu tenho pouco tempo para lhe responder, mas eu lhe indico aonde. O laudo pericial faz uma análise de todos os extintores. O senhor veja ali diga quais para os jurados. Os jurados, quantos? Aqui se ouviu falar num que falhou. Num que falhou, num que não foi utilizado, os outros que estavam rígidos. A questão é que... Não, senhor, mas aí é que está a culpa. Tá bem. Então depois a gente discute isso aí. Okay. Então assim, deixa eu voltar aqui. Então eu separei alguns casos paradigmáticos que eu vou mostrar para os senhores que são casos de imensa gravidade e que nem por isso eles tiveram esse tratamento que está tendo, e eu vou mostrar depois um fio condutor para demonstrar aos senhores. Caso do Ninho do Urubu, a tragédia que envolveu o Clube de Regatas Flamengo. Eu separei um trechinho da denúncia que mostra, olhem só o nível de irresponsabilidade dos envolvidos. Existia uma discussão bastante grande de segurança e o Ministério Público apresentou uma proposta de TAC. Falamos bastante em TAC aqui para regularizar condutas. O Clube de Regatas Flamengo negou-se a firmar o TAC, recusou-se a assinar o TAC e deixou de adotar qualquer outro comportamento para impedir o resultado. Está aqui. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Acusação contra todos os envolvidos, crime culposo, homicídio culposo. Faça, Adriano. Parque Hopi Hari, em São Paulo. Aquele brinquedo de parque de diversões que é um elevador que sobe e despenca em queda livre, uma menina sentou numa cadeira, num assento, e quando despencou, ela foi arremessada para fora. Quando fizeram a perícia, olhem só, a cadeira ocupada pela menina estava desativada há mais de 10 anos, razão pela qual seu colete de proteção não funcionou e sequer era equipada com cinto de segurança no assento. Os denunciados, cada qual de seu modo, concorreram com manifesta negligência para a morte de Gabriela. Todo o parque sabia que fazia 10 anos que o assento não funcionava. E não foi por isso que se imputou dolo eventual a ela.
Passa, Adriano. Os senhores talvez lembrem daquele caso envolvendo um avião da Gol e um jato Legacy que havia sido comprado em São Paulo, na Embraer, e esse jato desligou alguns equipamentos de segurança, fez uma manobra indevida, bateu no avião e morreram mais de 150 pessoas. Quando se apurou, se percebeu que os pilotos, eles não só haviam desligado o equipamento de segurança do jato, que era o equipamento que se comunicava com a torre, como também eles haviam mudado a altitude de cruzeiro e aí sim chocaram-se contra o avião da Gol. Foram denunciados por crime culposo. E mais, 4 controladores aéreos, sargentos da aeronáutica, foram denunciados também. Servidores públicos que falharam na sua missão. Passa, Adriano. República de Cromagnon, na Argentina. Mais de 10 servidores públicos foram processados por omissão de deveres de funcionário público com incêndio culposo seguido de morte. Os proprietários da boate, membros da banda, todos por crime culposo. Todos por crime culposo. Nesse caso, República de Cromagnon, que tem uma similitude gigantesca com esse processo, em que parte das perícias foram realizadas na Argentina, em que houve troca de experiências entre os pais daqui com os pais de lá, o prefeito de Buenos Aires caiu. O prefeito de Buenos Aires caiu, porque se percebeu que havia uma série de irregularidades na fiscalização. Sabem o que tem de comum em todos esses casos? O que tem de comum é que em nenhum desses casos o Ministério Público tem participação. Fale, doutor Davi. O senhor pode esclarecer qual foi a pena dos condenados lá? Doutor, eu trabalho com tipificação de crime. O crime é culposo. O Davi crime é não culposo. conhece isso. As consequências do crime é o que a lei determina. Davi não conhece isso. Doutor, o senhor está dando a penal não é prova. só tipo. O senhor está dando a prova de que o senhor implementa aqui um utilitarismo penal. O senhor Funcionalismo, tá diferente. Não, o senhor está Funcionalismo. acusando as pessoas pela Funcionalismo. quantidade de pena e não pelo elemento subjetivo do tipo. Essa é a demonstração. A parte do Ministério Público é a prova viva de que a acusação feita contra os réus não é pelo dolo que nunca existiu, mas é pela pena que o Ministério Público quer ver imposta. Exato. O Ministério Público passa um recibo tremendo aqui do que ele fez. E do que ele fez desde o início do processo, o que foi feito desde a polícia, quando o delegado de polícia foi ouvido, que disse que fez a tipificação do dolo eventual, porque como que ele daria uma resposta para a sociedade de Santa Maria por um crime culposo? Só que a consequência do crime não é escolha do delegado, não é escolha do promotor, não é escolha do juiz. A consequência do crime é escolha do legislador. E aí eu chego no ponto que eu quero mostrar para os senhores. Quando se fala em dolo eventual, eu tenho certeza que todos os senhores em algum momento já ouviram falar no dolo eventual do acidente de trânsito. O sujeito bebe, o sujeito dirige com excesso de velocidade e acaba sendo acusado pelo dolo eventual. Ou melhor, acabava sendo acusado pelo dolo eventual. Era uma discussão gigantesca a respeito disso. E o Código de Trânsito mudou essa situação. Artigo 302 diz, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, detenção de 2 a 4 anos, não mudou. E aí nós tivemos a alteração do parágrafo 3º dizendo, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou qualquer outra substância, reclusão de 5 a 8 anos. Ou seja, o Código de Trânsito disse que o que o Ministério Público fazia, acusando as pessoas por dolo eventual, estava errado, porque esse crime sempre foi culposo. Só que ele foi lá e mudou a lei, ele mudou a quantidade de pena, está bem, se a pena é baixa, vamos aumentar a lei. O que nós não podemos é chamar as coisas de um nome que não corresponda à sua essência. Dolo eventual pressupõe a indiferença, pressupõe a indiferença. E está aqui, foi lido várias vezes, não é para constranger ninguém, é uma belíssima obra sobre o crime culposo. E o doutor Davi Medina diz, o dolo eventual é um ato de decisão do agente que, prevendo a possibilidade de produzir o resultado, decide, aceita correr o risco de produzi-lo. Nós precisamos entender assim que o Kiko lá dentro com a sua mulher grávida, o Marcelo, o Luciano, os 3 lá dentro, o Mauro que botou, que investiu dinheiro, um empresário da noite, como fizeram questão de falar, que era um empresário experiente da noite. Ah, vou botar dinheiro aqui, se pegar fogo, azar. Paciência, não tem problema nisso. Aí o indiferente,
O indiferente sai de casa às 13h30 da manhã e vai para a beira da boate e fica acompanhando os trabalhos até amanhecer. Depois se reúne com o Kiko, passa o dia discutindo o que vão fazer com uma tragédia desse tamanho. E aí no outro dia se apresenta na polícia. Esse é o indiferente? É essa indiferença que o Ministério Público quer enfiar a goela abaixo só para que tenham uma pena alta e fiquem só 5 anos presos? É isso! É isso que nós estamos tratando aqui? O Ministério Público quer que esse processo fique sendo o processo da Boate Kiss? Ou que fique sendo conhecido como o maior erro judiciário da história desse Estado? É isso que vai acontecer com uma condenação dessa forma. É isso que vai acontecer. Então, senhores jurados, quando forem apresentados os quesitos a vossas excelências, a defesa de Mauro Hoffmann pede que os senhores reconheçam a materialidade. Não se discute que houve mortes. Não se discute a existência dos fatos. Mas no segundo quesito, vai ser perguntado se Mauro Hoffmann concorreu para a prática do crime. E nós sustentamos que não, que ele, na condição de sócio investidor, não tinha poder de mando, não teve ações ou omissões que tenham concorrido penalmente para a prática do resultado. No âmbito empresarial, no âmbito civil, ele vai responder como está respondendo e vai continuar respondendo. Mas nós pedimos que os senhores digam que ele não teve participação e absolvam Mauro Hoffmann por ausência de autoria. Na eventualidade de os senhores superarem essa tese, nós nos somamos à tese de Elisandro e pedimos que os senhores absolvam ele no quesito absolutório, entendendo que, com a questão da espuma, com o que o próprio Ministério Público disse, de que espuma antichama ou não antichama faria o mesmo resultado, absolvam ele por ausência de crime aí. O próximo passo é, na eventualidade de não ser absolvido por ausência de autoria, nem no quesito absolutório, os senhores neguem o dolo eventual, devolvam ao juiz de direito o processo e Mauro responderá por um outro crime que não o crime doloso contra a vida. E o último dos pedidos é o pedido de que, se nenhum desses for acolhido, os senhores reconheçam uma minorante, que é a minorante da participação de menor importância, entendendo que o Mauro teve uma participação reduzida em relação aos demais. Eu agradeço imensamente a atenção dos senhores, peço desculpas pelos excessos, muito obrigado.